Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Profissão Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. Nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre sinais vitais, tá? Hoje nós vamos falar sobre a introdução dos sinais vitais e nós vamos falar sobre temperatura. Nós vamos falar técnica de aferição da temperatura. Nós vamos mostrar os principais termômetros utilizados para aferir temperatura, tá? Então, se eu fosse você, ficaria até o final desse vídeo, tá bom? Então, introdução sobre sinais vitais. O que são os sinais vitais? São medidas que fornecem dados fisiológicos que evidenciam o funcionamento e as alterações das funções vitais. Indicam a condição de saúde do indivíduo, a sua verificação é um instrumento na tomada de decisão e nas intervenções. A verificação dos sinais vitais ela é indispensável na admissão e na transferência e na alta do paciente, durante a rotina diária e de acordo com a prescrição médica e da enfermagem, antes e após a realização de procedimentos invasivos, de diagnóstico ou cirúrgicos, em alterações das condições gerais, como mal-estar, perda de consciência e aumento da dor e etc. Então, essa verificação dos sinais vitais vai depender muito da patologia que o meu paciente encontra, ou se ele é um pós-operatório ou não, ou se ele é um paciente de unidade de terapia intensiva ou não. De acordo com a gravidade, vai ser muito preciso eu avaliar de acordo com a gravidade, eu vou avaliar de quanto em quanto tempo eu vou estar aferindo esses sinais vitais, tá? De acordo com a gravidade. Existem pacientes que nós vamos aferir sinais vitais de 15 em 15 minutos, outros de meia em meia hora, outros de 2 em 2 horas e outro a cada plantão, tá? Então vai ser de acordo com a gravidade, tá bom? O score de gravidade, na verdade. Então a temperatura, nós temos a temperatura corporal, ele é proveniente do calor produzido pelo metabolismo. Vários processos físicos e químicos promovem a produção ou a perda do calor. O mecanismo termorregular é o controlador pelo ou seja, ele é controlado pelo hipotálamo, tá? O mecanismo termorregular que regula a temperatura, ele é controlado pelo hipotálamo. Nós temos também os impulsos nervosos que fazem vasodilatação periférica, ele aumenta o fluxo sanguíneo na superfície corporal e estímulos das glândulas sudoríparas. Já na retenção do calor, ocorre totalmente ao contrário. Alterações fisiológicas na temperatura. Altera sono e repouso, reduz o metabolismo e diminui a temperatura. Desnutrição. Ocorre deficiência no metabolismo e temperatura fica baixa. Exercícios. O trabalho muscular ele eleva a temperatura. Emoções. O estresse aumenta a atividade metabólica e a temperatura. Fator hormonal. A fase da ovulação ela também eleva a temperatura. A idade. Os jovens possuem níveis elevados de hormônio do crescimento, que provoca aumento do metabolismo e também da temperatura. A temperatura dos alimentos e banho. Muito quente ou frio altera de forma transitória a temperatura. E vestimenta. A vestimenta ela altera a saída do calor e pode aumentar também a temperatura. Alterações patológicas na temperatura. A elevação da temperatura, geralmente, ela pode ser acompanhada de processos inflamatórios, processos infecciosos, processos neoplásicos, reações e manifestações de hipersensibilidade. Tipos de termômetro. Nós temos digital, descartável, mercúrio. Termômetro digital. Nós temos o termômetro oral e axilar e nós temos também o termômetro timpânico. Termômetro digital de uso na região temporal. Muito utilizado, tá na moda aí esse termômetro. Termômetro digital retal infantil e termômetro digital retal adulto. Nós temos também o termômetro digital oral infantil, tá? Que é em forma de chupeta. Nós temos também o termômetro descartável, é um termômetro temporal, tá? Ele é de uso descartável.
E nós temos o termômetro descartável axilar e oral. Termômetro de mercúrio, para você conhecer um pouquinho. O termômetro de mercúrio, hoje ele já não é mais preconizado, né? Não é usado como era usado ultimamente, tá? Devido ao risco do mercúrio, dele se quebrar, né? E derramar mercúrio, causar uma intoxicação, tá? Então hoje quase não é usado. Atualmente está desaconselhado o uso do termômetro de mercúrio em razão da toxicidade deste elemento químico, pelo risco ocupacional e também ambiental. Nós sabemos que é metal pesado o mercúrio, né? Locais de verificação da temperatura. Os locais onde habitualmente são medidas a temperatura do corpo são na cavidade oral, que é na boca, retal, que é no reto, axilar, ouvido, timpânico e na testa, temporal, mais raramente. Só para lembrar, nós temos também a temperatura esofágica, principalmente em paciente neurocrítico, é colocado o termômetro esofágico, tá? No paciente e é ligado diretamente no monitor cardíaco. Parâmetros de normalidade da temperatura corporal. Axilar, de 35,8 a 37. Oral, de 36,3 a 37,4. Retal, de 37 a 38. Timpânico, de 35,6 a 37,4. E temporal, de 35,5 a 37. São os parâmetros de normalidade da temperatura. Tempo de permanência de termômetro no paciente. Axilar, 1 minuto, orientação do fabricante. Oral, 3 minutos, ou orientação do fabricante. Retal, 3 minutos, ou orientação do fabricante. Timpânico, orientações do fabricante. Temporal, também sobre orientação do fabricante. E os termômetros digitais possuem sensores que avisam o tempo ideal de permanência. Material necessário. Bandeja. Nós vamos falar agora sobre a técnica de aferição, tá? Da temperatura. Então, o material necessário: bandeja, termômetro, bola de algodão, álcool a 70%, bloco de papel, caneta. A técnica: eu preciso lavar as mãos, tá? Antes de qualquer procedimento, eu preciso lavar minhas mãos, reunir todo o material, esse que foi citado, orientar o paciente quanto ao procedimento, limpar o termômetro com álcool embevecido, com algodão, né, embevecido no álcool a 70%, colocar o termômetro na região de escolha para medição da temperatura, se for axilar, manter o braço bem encostado. Lembrar o paciente para não abrir a axila, né, porque senão cai o termômetro. Ao tórax, e se for na região oral, colocar o bulbo embaixo da língua e manter a boca fechada. Retirar o termômetro após o tempo recomendado para cada região. Ler a temperatura na escala ou visor. Limpar novamente com algodão embevecido em álcool. Registrar o valor da temperatura e o local de aferição no bloco de anotações de enfermagem. Lavar as mãos. Anotar no prontuário do paciente conforme a rotina da unidade. Terminologia. Normotermia é temperatura dentro dos valores da normalidade. Hipotermia, temperatura abaixo de 35 graus, caracterizadas por pele e extremidades frias, cianoses e tremores. Febrícula, ou estado subfebril, variações da temperatura entre 37 a 37,5. Hipertermia, aumento da temperatura, que causa pele quente e seca, sede, secura na boca, calafrios, dores musculares generalizadas, sensação de fraqueza, taquicardia, taquipneia, cefaleia, delírios e até convulsões. Tipos da hipertermia. Contínua, ela mantém-se elevada com poucas oscilações. Intermitente, ocorre alterações regular entre um período de hipertermia e período de normotermia. Remitente é a hipertermia que oscila em vários graus, porém a temperatura não normaliza. E recrudente ou recorrente, após um período de normalidade de temperatura, há nova manifestação de hipertermia. Assistência de enfermagem. Na hipertermia. Aumentar a ingesta líquida, usar roupas leves, providenciar banho morno, ambiente arejado, aplicação de compressas frias e repouso.
Durante o período de calafrios, o paciente pode ser coberto e devidamente protegido de corrente de ar. Na hipotermia, aquecer o paciente com agasalhos e cobertores, manter o ambiente aquecido, repouso e ingestão de alimentos quentes. Em ambos os casos, controlar a temperatura com maior frequência até a sua estabilização. E anotar e comunicar ao enfermeiro ou médico. Administrar antitérmico prescrito se hipertermia. Beleza, pessoal? Então essa foi aí a nossa aula introdutória sobre sinais vitais. Nós falamos sobre a temperatura, né? Falamos sobre a técnica, falamos sobre os materiais, falamos sobre os termos técnicos, tá? Se você tem alguma dúvida, revisa essa aula aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Muito obrigado aí, tá? Por estar aí acompanhando o nosso canal. Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.